Vamos começar aqui a implementação do bridge, tá? Então eu vou começar com os caras abstratos, criar o window e a implementação do window, tá? Então vamos começar com o window. Boa noite. Tô. Valeu. Public void draw rect. Eu falei com vocês que ia fazer a implementação com interface default. Tá? Deixa eu modificar isso aqui, tá? Eu falei que ia fazer a interface default para vocês poderem ver como é que faz. Vou botar aqui interface. E esse draw rect, deixa ele assim por enquanto. Draw text. Deixa os dois aqui por enquanto assim. Deixa eu criar o window implementation, que aí a gente vai conseguir colocar corpo naquele método. Esse cara aqui também é abstrato. Dev draw text, dev draw line. Tá, olha só. Aí agora, eu vou fazer o seguinte. Esse draw rect aqui, ele tem implementação, que é desenhar 4 linhas. Tá? Então, numa interface, você agora pode colocar aqui assim, ó, default. E aí agora tem um corpo. Tá? Então, esse método aqui, ele tem uma implementação default. Tá? Que é a mesma coisa que você ter uma classe abstrata e ter uma implementação do método concreto na classe abstrata. Virou basicamente uma classe abstrata. Quem achou que isso é uma boa ideia? Tá. Oi? Quem achou que isso era uma boa ideia? Os implementadores do Java acharam que é uma boa ideia. Cara, eles continuam servindo para a mesma coisa. O que você tem é uma nova possibilidade na interface. Na interface agora você tem a possibilidade para incluir um método com corpo. Mas ela ainda não tem atributo. Sabe o que isso aí implica? Isso implica que agora você pode fazer herança múltipla em Java com interface. Você tem interfaces que tem métodos que tem implementação default e você faz herança múltipla com Java. Tá quase com as outras usando interface. Tá? O que você não consegue fazer com classe abstrata. Tá? Não consegue. Então, olha só. Aqui você faz a implementação. Então, você vai ter aqui, ó. Você vai ter uma instância aqui vai ter o bridge, que é o IMP. Então, aí vai começar os problemas. Problemas, né? Por que interface e classe abstrata não são a mesma coisa, né? Interface você não pode usar modificador para atributo privado. Todos os atributos em interface são public, static e final. Tá? Então, não dá para botar um private
Ou vai botar público. Ah, eu não posso ser público. Eu precisava de encapsulamento para esse cara. Então não bota interface, bota classe abstrata. Tá. Então aqui esse cara vai ficar meio esquisito com o público, hein? E apesar de eu ter feito aqui a implementação, eu vou trocar esse cara para classe abstrata. Aí vai tirar esse default daqui e vai botar o abstract. Qual o problema, meu filho? Esse cara aqui não é abstrato, não. Aí a implementação desse cara aqui, ó, vai desenhar 4 linhas. E esse cara aqui, se eu não me engano, é abstrato. Esse draw text aqui, ele não tá abstrato aqui, mas ele também não diz como é que é implementado, tá? Ele não fala nada sobre ele. Então esse cara tá meio que perdido aqui, né? Eu vou dar um corpo aqui para ele. Pronto. Desenho o texto. E aí o window imp ele estende o window, né? O window imp ele não estende o window, tá? O window imp ele é uma outra hierarquia de herança. Ele é a base de outra hierarquia de herança, que é o que aparece na imagem. Ele é o que vai construir o negócio. Esse window imp aqui, a única relação entre o window e o window imp é o atributo ali que é a ponte. Tá? Nenhum herda do outro. Se eles herdassem um do outro... Oi? Eu achei que tinha recursão. Não tem recursão. É por isso que quando eu fiquei perdido, quando eu olhei isso aí, eu achei que era uma interface e eu achei que o window imp era simplesmente uma implementação. Então, é uma implementação, mas não via herança. Não via herança, é via atributo. Você tem um atributo aqui. Mas o abstract factor, eu acho que ele é pior de se estender. Um pouquinho. Deixa eu só botar um construtor aqui, porque esse cara vai precisar ser... Se bem que é melhor botar um getter e setter. Deixa eu botar um getter e setter aqui. Tá, aí agora tem que fazer as implementações concretas, tá? Então vou ter aqui, ó, o icon window, transient window, isso. E aí depois eu faço o outro lado, tá? Então aí esse cara se estende, extends window. E aí ele vai ter o método dele, drawBorder. Que o drawBorder desenha um retângulo e depois desenha o texto. Tá? Então isso aqui é desenhar a borda nesse cara. E depois eu tenho transient window. Deixa aí. Valeu. Transient window. Windows não, window só.
E esse cara aqui tem um drawRect. Que chama um Surfer. Tá. Então aqui é só para ter uma implementação que vai usar alguma coisa do Windows, que por sua vez vai usar alguma coisa do Windows Implementation, tá? Então agora criar a árvore de herança do Windows Implementation, tá? Então tem o X Windows e tem o PM Windows, IPM. Esse cara aqui, Extends Windows IMP. Tá, ele vai ter que dar a implementação dele para os dois métodos lá que são de implementação. Então, quando ele for desenhar um texto, deixa eu colocar um System Out aqui. E ele vai desenhou texto X, tá? Que é o estilo dele. E aqui ele vai desenhar a linha X. Linha X. Do outro lado, né, no PM, a gente vai fazer a mesma coisa. PM Windows IMP. Esse cara aqui, Extends Windows IMP. E aí eu vou pegar as implementações aqui, vou copiar e colar lá e vou só trocar o estilo. Então desenhou o texto PM, desenhou a linha PM. Aí agora vamos criar, né? Vamos criar os objetos e começar a trabalhar com eles, né? Então, porque só aquilo ali não é suficiente. Vamos criar aqui um main. E aí a gente vai implementar as coisas concretas, tá? A gente vai instanciar as coisas concretas. Então, tudo depende da combinação que eu quero fazer. Agora a combinação eu vou fazer aqui em tempo de execução, na hora que eu estou programando. Então eu vou colocar um window, que vai ser transiente o icon window. Então, por exemplo, icon window. Icon window. E esse icon window vai ter uma implementação setMP, que pode ser X ou PM. Então eu vou colocar X window IMP. Feito isso, você pode chamar os métodos aqui. Por exemplo, deixa eu ver os métodos específicos aqui do icon window. DrawBorder. Quando você pedir para ele desenhar a borda, dependendo do que você colocou aqui na implementação, ele vai desenhar a borda X ou ele vai desenhar a borda PM, tá? E eu posso fazer as 4 combinações aqui possíveis. Eu posso trocar, em vez de icon window, colocar o transient window. E aí eu combino isso com X window ou com PM window implementation, tá? Então eu consigo fazer as combinações sem ter que fazer isso na árvore de herança, tá? Porque fazer isso na árvore de herança é ruim, tá? Que você vai multiplicar a quantidade de classes, tá? Então a gente conseguiu colocar aqui para fazer no momento que você instancia os objetos, tá? Então vamos rodar. Então ele desenhou a linha X e desenhou o texto X. Se você trocar esse cara aqui, né? Vamos botar o PM Windows Implementation, né? Aí você trocou uma linha de código ali e ele mudou o layout todo. Tá funcionando. Da mesma forma que você pode trocar o icon por transiente. Transient window, tá? E aí se você quiser botar aqui só o window,
queria botar só a abstração lá de cima. Pode. Se você quiser usar os métodos só lá de cima, pode. Então, por exemplo, quero draw rect aqui. Desenhou usando o PM. É claro que o transient, ele tem aqui um método específico dele, que é um draw rect, que chama um super. Tá? Então, se eu quiser usar esse cara, eu tenho que trocar aqui, né? Eu não posso deixar aqui só o window. Vou ter que deixar aqui transient no window. Porque no final das contas vai dar no mesmo. Tá, rodou. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Dúvidas? Ficou mais fácil? Mas eu acho que o exemplo antes. Acho que o exemplo do botão é mais claro, sei lá. O exemplo do botão é mais fácil de entender, né? A aplicação, né? O botão. Porque esse aí tem muita opção de permutação. Muito abstrato, né, cara? Mas tá legal. Dúvidas, perguntas, pessoal?